Boa noite, amigos. Tudo bem? Vamos começar mais uma noite de estudos. Estamos caminhando aí no livro, né? A aula hoje é 21, mas os capítulos, salvo engano, é 14 e 15. Hoje vai dar pra gente ver dois capítulos, como a matéria é menor, de cada capítulo deu pra gente juntar. Quem estiver assistindo pelo YouTube, que a gente grava e joga no YouTube, a gente pede para curtir e inscrever no canal. Vamos começar. Toda segunda-feira o curso, para quem não sabe, né, às 9h15. É um curso para durar aí cerca de 45 minutos a aula. Temos o grupo no Facebook, né, e fica tudo concentrado ali. Tem algumas pessoas que colocam dúvidas, só tem algum desdobramento interessante eu narro lá. Quem segue a página, clicar no botão ver primeiro para não perder. O curso que a gente está fazendo é com base no meu livro Desdobramento Consciente. Ele pode ser comprado na Livraria Espírita Marília, na candeia.com, na Amazon e no Mercado Livre. E esses são meus contatos do Facebook, do Insta, do YouTube, um site que eu criei, que é um portal espírita, e esse é meu e-mail pessoal. Quem quiser mandar dúvidas, perguntas, comentários, a gente conversa, né? Sempre respondo. E na Amazon Kindle você consegue baixar o e-book. Quem quiser também pode baixar por lá. Uma pequena revisão. O livro ele tem o objetivo de ajudar naquele que quer desenvolver a faculdade do desdobramento ou educar. Tem pessoas como eu que desde criança já têm o desdobramento de forma espontânea. Então é importante educar o desdobramento para não sofrer com isso. A base, a ideia é todo esse estudo ser dentro do espiritismo. Então a base é Kardec e André Luiz. Então às vezes alguém pergunta, mas você não explicou a diferença de corpo mental, você não dividiu o corpo mental? Eu falei, não está no André Luiz. Então o que não está no André Luiz e no Kardec eu não vou abordar, porque aí a gente fica, a gente consegue ter uma base sólida de estudo, né? Senão a gente abre para fora disso, aí você tem 1 milhão de coisas de diversas correntes, ramatiz. Eu li tudo isso, eu estudo tudo isso. Por exemplo, fiz reiki, eu gosto de estudar de tudo. Gosto de estudar muito Yogananda, mas o espiritismo não é a nossa base segura. Né? A gente tem que filtrar tudo, né? Tem que sempre analisar a construção da casinha, né? Do saber, do conhecimento, o que eu vou deixar entrar é o que está com base no Espiritismo. Então, a nossa base é Kardec e André Luiz. O livro é dividido em 3 partes. A gente está nas segundas, que são relatos dos desdobramentos conscientes que eu fiz e que nós achamos importante deixar no livro para sua lição, pelo seu caráter didático, para auxiliar quem vai fazer desdobramento ou quem já faz a compreender o que está vendo. A terceira parte, que nós vamos entrar logo depois, são as técnicas propriamente ditas. Por que está só na terceira parte? Porque é importantíssimo formar uma boa base de conhecimento antes de começar a fazer as técnicas propriamente ditas. Né? Você pode fazer uma aqui, outra ali, começar a despertar a consciência, movimentar energias, mas começar a fazer desdobramentos conscientes. Principalmente se você conseguir, por uma facilidade do seu espírito, desenvolver isso de forma rápida, é importantíssimo ter uma base de conhecimento grande, né? Senão não serão, como nós vimos semana passada, não serão desdobramentos agradáveis. Em sintonia com espíritos infelizes, o desdobramento é sempre desagradável. Aqui é um desenho que demonstra a complexidade do universo espiritual. Nós temos 3 esferas umbralinas, 3 esferas superiores e 3 esferas densas. O pessoal põe o nome de negativas, inferiores, que na doutrina está lá como abismos, trevas. E temos uma dimensão diretamente entrelaçada com a nossa. Lá no início do curso nós temos uma aula específica sobre isso, onde a gente detalha, que é só uma revisão. Hoje nós vamos ver bastante, aliás, sim, os 2 desdobramentos aqui na dimensão física intercalado entrelaçada com a espiritual. E já entrando no estudo, né? Primeiro do capítulo 14.
O desdobramento ocorreu quando eu era mais jovem, tinha 21 anos, ou seja, ainda não estava nessa fase de acompanhamento dos meus guias espirituais de forma consciente, planejada, como eu narro no livro. Com 21 anos ainda eu estava vivendo bastante do fenômeno do desdobramento de forma muito espontânea. Eu não tinha muito controle sobre ele, simplesmente ele ocorria e eu me virava do jeito que dava, né? Eu li vários livros espíritas, os que tinham, né, são poucos, vários espiritualistas, desde os 15 anos já comecei a estudar isso, Kardec também, André Luiz, claro, mas eu ia me virando como dava, porque vira e mexe acontecia isso daí, né, um desdobramento espontâneo. Nesse caso eu estava na sala da minha casa, né, uma casa que eu morei com a minha avó, com a minha mãe e com a minha irmã por 20 anos. E eu estava deitado na sala, com um colchão, eu tinha o costume de deixar o colchão para ficar assistindo televisão, né? E dormi. E lá, dormindo lá na sala, eu de repente tive desdobramento consciente. Desde o início, né? Fiz até a decolagem, né? Percebi o desdobramento e terminei a decolagem. Eu fazia isso de forma intuitiva, né? Não tinha um grande controle. A decolagem, como sempre falo, né, porque quando vocês fizerem, ou quem já fez vai se identificar, é uma sensação muito diferente, né, é única e muito interessante, muito agradável, né, uma sensação boa. A decolagem, a catalepsia, que você ficar parado sem conseguir se movimentar, dá medo, né, causa medo, mas a decolagem não, você se sente bem. E aí fiz a decolagem, parei, né, já do lado de fora do corpo, em pé. Estava com uma boa leveza, até já quase levitando. E, e percebi que por causa disso o duplo etérico tinha ficado no corpo físico, né? E aí eu pensei em sair pela casa, né? Ali na minha casa, várias e várias vezes eu saí pela janela, pela porta e andei. Ali foi uma região que durante toda a minha juventude eu explorei muito em desdobramento, né? Morei lá 20 anos, então foi algo sempre muito comum, diversas vezes. Mas aí quando eu estava preparando para fazer isso mais uma vez, eu senti uma luz muito forte, muito intensa, muito forte, tanto que eu estava olhando para um lado, para a rua, e essa luz era atrás, mas ela era tão intensa, tão forte que ela me chamou a atenção. E eu me virei e vi nessa luz forte caindo dos céus, né? Não consigo falar o ponto, mas ela caía como se fosse uma cachoeira de energia, né? Luzes muito intensas, né? Muito branco, muito azul. E não era ali na minha casa, era longe, mas era tão intenso e tão forte esse fenômeno que mesmo com a minha limitação visual, ou seja, com certeza alguém que tem, se eu estivesse com o Heitor nos dias de hoje, nos desdobramentos que ele me auxilia, né, uma capacidade visual maior, o espetáculo seria muito mais bonito. Mas mesmo com a minha capacidade visual reduzida, eu conseguia ver essa queda muito forte de energia, de luz, em determinado ponto ali atrás da minha casa, né? Tanto que eu conseguia ver através das construções, eu conseguia ver, né, de uma forma muito intensa, era muito forte. E aí eu quis explorar aquilo, saber o que era aquilo, e voltei até lá. Passei pelas paredes, as portas da minha casa e cheguei até o quintal da casa que eu morava. E no fundo tem duas casas pequenininhas, ainda devem existir, né? Não sei hoje, né? Que eram casas de madeiras que minha avó alugava, pequenas, né? E atrás dessas duas casas tinha um terreno muito grande, um terreno, né, o pessoal chama de terreno baldio, um terreno abandonado muito grande, e a luz caía ali, né, essa cachoeira de energias, essa cachoeira de luzes, ela caía diretamente sobre esse terreno, né, como se fosse uma cachoeira caindo e se espalhando sobre esse terreno. Foi uma visão muito bonita, né? Eu falei que fiquei maravilhado, pois era muito bonita, né? Os tons azul e branco, né? Me lembro claramente, né, desses tons. E aí eu fiquei um tempo admirando aquela visão e voltei para o corpo físico e despertei.
E foi um desdobramento que foi rápido, não foi demorado, né? Foram alguns minutos. E foi 100% consciente, porque às vezes a consciência, como nós já estudamos, ela pode variar ao longo do desdobramento, até do inconsciente para o consciente e voltar para o inconsciente. E nesse caso não, ele foi 100% consciente, desde a volitação até a volta do corpo. Por isso que eu tenho as imagens muito vivas na minha mente. E quando no outro dia de manhã, comentando com a minha mãe, que tem muita experiência, ela tem muita mediunidade, muita experiência no espiritismo, aí ela falou que isso não era por acaso, né? Ela falou que provavelmente a espiritualidade superior, a espiritualidade amiga, tinha algum projeto para aquele local, para aquele terreno, né? E depois de alguns meses, não foram dias, né? Nem um mês, dois, foram meses, iniciou-se uma construção naquele terreno, né? Aí eu fiquei curioso, porque eu tinha tido a visão, e eu procurei saber, conversando com o pessoal ali próximo, né? Tinha alguns estabelecimentos ali próximos, tinha uns pedreiros, eu fui explorar para saber o que estava sendo construído. E eu fiquei sabendo que ali seria construída uma igreja, já é da cultura japonesa, né? Descendentes japoneses. E eu fiquei muito feliz, porque confirmou a minha visão que era realmente ligada a algo, à espiritualidade, né? Era algo ligado realmente à espiritualidade amiga. E depois, conversando também com meu tio Emanuel foi um dos poucos com quem eu conversei minha vida inteira sobre os desdobramentos, porque, como eu falo também em outras aulas, quando a gente começa a fazer desdobramento consciente, às vezes cria uma ansiedade de sair contando para todo mundo que está vendo. Ocorre que quem não faz desdobramento e quem não estuda vai ver isso como fantasia, vai ver isso até como a invenção da cabeça, está mistificando, vai ficar até entediado. Então o que a gente recomenda? Procurar uma pessoa, né, que você confia, que você sabe que tem conhecimento da doutrina espírita, para te ajudar a entender os desdobramentos e até orientar, né, como se fosse um mentor, uma pessoa que vai te ajudar nesse desenvolvimento. Todo centro espírita nós temos os trabalhadores e tem as pessoas que podem ajudar, caso você não conheça alguém pessoalmente, como era no meu caso, que eu tinha esse meu tio, né, meu tio Emanuel, que além de tio, pai, ele é também um mentor aí no assunto espírita, né? Meu pai também faleceu cedo e ele sempre foi como um pai para mim. Então ele é muito estudioso no espiritismo e sempre me ajudou. E o que ele me explicou? Que, em regra, a espiritualidade amiga prepara o projeto na dimensão espiritual, ou seja, na quarta dimensão, e começa já a modificar a atmosfera espiritual do local. Ele já vai alterando essa atmosfera espiritual, já inicia também construções na dimensão espiritual e intui os encarnados, né? Incluindo os arquitetos, engenheiros, as pessoas que vão pedir isso para eles, né? Nós queremos dessa forma, daquela forma, né? Por meio de desdobramentos, intuições mesmo, mediunidade passiva. E aí o projeto é desenvolvido, né? Então, na verdade, o projeto da dimensão física que atende o que foi ditado pela dimensão espiritual, né? O que está em sintonia com Kardec, a vida parte do mundo espiritual para o físico. Então, na verdade, quem está encarnado vai seguindo a programação do que está no espiritual. E isso, para você ver, era numa igreja voltada para a cultura japonesa. Aí na católica a mesma coisa, aí na evangélica a mesma coisa, aí o centro espírita a mesma coisa, né? Toda a religião voltada para o bem terá essa proteção e essa ajuda. E o Heitor, ele pediu para mim para eu colocar, narrar, ele me ajudou a escrever, né? Como eu digo, o texto. Ele tem sempre a ajuda do Heitor na hora que eu escrevo. E ele pediu para introduzir esse assunto porque quem vai fazer desdobramento vai encontrar no mundo espiritual outras religiões e outros seguidores de outras religiões, né? Mesmo espírito desencarnado. E ele fala, toda casa de oração, né? Templo, igreja, centro espírita, qual for, voltada para o bem, ou seja, prática do bem,
busca de conexão com Deus e prática do bem, independentemente da filosofia religiosa, seja qual for a religião, possui ligação com as esferas positivas, superiores, e recebe energias que chegam desses planos mais evoluídos, aquela cachoeira de energia positiva. Deus, em sua infinita misericórdia, atende a todos os seus filhos, não importando em qual plano de vida estejam. Basta que busquem conexão com Ele. Então, por exemplo, no momento de meditação em que você entra numa introspecção e busca conexão com Deus, você entra em conexão com Ele. Ah, mas eu não consigo entender como que isso ocorre. Ok, é falta de capacidade ainda psíquica, intelectual e espiritual nossa, entender como isso ocorre. Mas você tem que saber que isso ocorre, né? Por isso que você se sente bem, já tem a compensação, né, fluídica, já tem os benefícios dessa conexão. Da mesma forma, todas as casas de oração que buscam essa conexão, que buscam ser um local onde aquela pessoa que às vezes é muito materialista, aquela pessoa em que tem os seus vícios, aquela pessoa que não consegue às vezes ser, vamos dizer assim, tão boa no dia a dia, mas quando ela vai na casa de oração, ela está buscando, mesmo no grau evolutivo em que ela está, cada um está em seu degrau, naquele momento ela está buscando conexão com Deus, naquele momento ela está dando o melhor dela naquele nível evolutivo em que ela está. Então, por isso que a gente fala que as casas de oração são sagradas, é nesse sentido, né? No sentido não místico, nesse sentido, que a pessoa está dando o melhor dela. Ah, mas ela é muito inferiorizada, é dominada por vícios, ou é uma pessoa ruim que matou, fez alguma coisa assim. Tudo bem, mas naquele momento que ela está buscando conexão com Deus, no grau evolutivo em que ela está dando o melhor dela e ela vai receber a boa influência. Então o local passa a ter uma atmosfera espiritual muito boa, porque em regra quem busca esses locais quem busca esse local está buscando conexão com Deus. Pode mudar o rótulo, né? Santo, mas são espíritos amigos, espiritualidade superior, que doam energias para esses locais e para as pessoas que buscam a conexão, né, com esses espíritos e com esses locais, seja qual for a religião. Nós vamos falar um pouquinho mais de religião daqui a pouquinho, e até que por isso que os dois capítulos também estão juntos. No final eu vou ver as respostas, eu vi que o pessoal já colocaram algumas perguntas, então depois eu respondo. E aí agora um desdobramento muito interessante, que eu fiquei feliz de poder narrar no livro, porque realmente ele é um dos desdobramentos mais interessantes que eu fiz. Primeiro, quando minha consciência despertou, eu já estava dentro de uma igreja católica, olha aí, eu estava dentro de uma igreja quando minha consciência despertou, mas não era Marília, era uma outra cidade do interior. E era um curso de volitação, de domínio dos corpos sutis, das energias, e de volitação para encarnados que estavam em desdobramento, mas encarnados católicos, acompanhados dos seus amigos espirituais. Da mesma forma que no início do livro eu narro que eu fui no centro espírita, assisti uma palestra. Também em outras passagens, isso é muito comum, a gente vai muitas vezes assistir palestras, tanto aqui na dimensão física quanto nas esferas espirituais. Nesse caso era na igreja católica, igualzinho, né? Era uma palestra que estava sendo feita lá. E o Heitor havia sido convidado para ser palestrante, né? O instrutor, porque tinha parte teórica e depois prática. E por isso que ele me levou, né? Até para eu vivenciar isso. E eu assisti a palestra que ele deu e era interessante que ele explicava o mesmo conteúdo com os rótulos, buscando sempre as referências católicas, porque essa pessoa segue essa religião e se sente bem nessa religião, e é isso que importa. Não importa o caminho para Deus, o importante é buscar Deus. Então ele explicava sempre buscando, dentro do possível, né, as linguagens católicas, né, os rótulos católicos, respeitando, né, dessa forma a instituição.
Por exemplo, as esferas umbralinas ele narrava como zona purgatorial, né, que é onde o espírito pode se purificar, purgatório, onde o espírito pode se purificar e ir para o paraíso. Então ele narrava isso de uma forma, falava das esferas purgatoriais, podendo ascender para as esferas celestiais, né, buscando sempre, até para a pessoa ter um pouquinho mais, né, de ser mais palpável para quem está assistindo. E aí também não tocou nenhum assunto que é dogma para os católicos, como por exemplo a reencarnação. Né? Como é um dogma, não vai tocar no assunto, deixa para lá. Ele foi chamado para ampliar o conhecimento daqueles irmãos católicos. E por quê? Porque também irmãos católicos que têm, e de todas as outras religiões, que têm a faculdade do desdobramento desenvolvida, eles também integram grupos de socorro. Tem um livro do Lancelin, salvo engano é Lancelin, agora fugiu o nome, eu li muitos livros sobre desdobramento, mas nesse caso é um livro espírita. Ele é grosso, assim, um livro branco, e ele narra um desdobramento que ele participou, acho que com Miramex, o espírito acho que era o Miramex, e Lancelin era um médium, salvo engano. Né? Se alguém assistiu, comenta aí, senão depois eu vou procurar no Google e posto para vocês. É que agora que eu lembrei. Tem um capítulo que ele narra que participa um irmão católico, eles vão em dois encarnados participar do socorro, e o espírito socorrido ele estava muito deformado, né? O espírito socorrido, aí ele assumia aspectos que animalescos, né? E na hora que foram voltar para o corpo físico, o espírito eles fizeram procedimentos magnéticos, mas para ele relembrar, tanto que foi narrado no livro. Mas o irmão católico, eles fizeram procedimentos magnéticos na mente dele para ele esquecer o desdobramento, né? Pelo menos a cena do espírito, porque ele, pelo conhecimento dele, iria tomar como se tivesse tido contato com o demônio, Satanás ou coisa do tipo, porque ele não tem o conhecimento dos espíritos que são irmãos como nós, que apenas estão doentes, que sofrem deformidades e tudo mais, né, no corpo espiritual por causa do mal que alimenta. Né? Então você vê, ele foi apagado. Mas nesse livro então ele narra, né, irmãos, tanto espírita como católicos trabalhando juntos. E no livro também Transição Planetária, do Divaldo, o Manuel Filomeno narra um socorro que ele ajuda lá no tsunami quando teve, que ele vai junto com um espírito muçulmano. Eles vão junto e leem o Alcorão para socorrer aqueles espíritos, porque a grande maioria eram muçulmanos. Né? Então eles foram e socorreram. A gente tem que perder, né, com os estudos e com o desdobramento perdi aquela ilusão de que a pessoa desencarna e vira espírita, né? Ah, virou espírito, vai virar espírita. Não, não é assim que funciona, não. É claro que nas esferas espirituais positivas, o espiritismo está um pouco mais propagado, né? Nós vamos ver isso até daqui a pouco. Mas tem as outras religiões da mesma forma, né? A pessoa passou a vida inteira seguindo uma religião, salvo engano, a caminho o último livro, E a Vida Continua. A moça do livro Entre a Vida Continua, me fugiu o nome, ela fala, tudo bem, mas eu queria conversar com o padre. Né? Quando o espírito explica tudo para ela, já lá no mundo espiritual, ela fala, tudo bem, mas eu queria conversar agora com o padre. Né? Porque é o que ela carrega no coração dela. Isso não importa, o que é importante é buscar Deus. E após a palestra, as instruções práticas, eu conversei com o Heitor. Ele me disse, não importa o rótulo, e sim o conteúdo. Fui convidado por alguns irmãos católicos a lecionar a aula de hoje, pois me conhecem de trabalhos fraternos que desenvolvemos juntos, aqui na crosta terrestre. Olha aí, sem dúvida. Quanto mais esclarecido o espírito, né, menos ele se apega a isso. Ele entende que, da mesma forma que você senta numa mesa, num restaurante, cada um pede um prato, né, mas vamos todos jantar, e é possível conversar, e é possível se divertir, estar todo mundo junto, é possível cada um seguir uma filosofia, cada um seguir um caminho para chegar a Deus, né? Que é a evolução do espírito buscando a perfeição, que é viver em sintonia perfeita com Deus, é Deus. Então o importante é o final e não o caminho. O caminho é aquilo que te traz paz.
Você vai seguir aquilo que te traz paz. E eu disse que estava admirado com a existência de outros trabalhadores desencarnados de outras religiões. Heitor afirmou que o mundo espiritual é um universo com diversos planos de vida, tão materiais quanto a terceira dimensão. Ou seja, quem está lá vivenciando é matéria, como aqui, né? Apenas com outras características. Explicou que nas esferas positivas o Espiritismo possui uma maior propagação, como terceira revelação, que é o Consolador Prometido, mas que existem outros irmãos que preferem outros caminhos para chegarem a Deus. E aí, na conversa com ele, eu lembrei de Leon Diniz, que fala que o Espiritismo seria o futuro das religiões. Não necessariamente o Espiritismo é a religião do futuro, mas ele é o futuro das religiões. O que isso quer dizer? É que todo esse conhecimento que o Espiritismo já propaga, as outras religiões, com o tempo, tem que aceitar, né? Então, não precisa ficar discutindo sobre a reencarnação. Vai chegar uma hora com as comprovações científicas, com a evolução do espírito, que a reencarnação ela vai se impor. Não precisa ficar tentando impor isso, né? Então, tudo isso vai acontecer naturalmente com o desenvolvimento. Como as religiões tiveram que aceitar que a Terra não é o centro do universo. Então, naturalmente, todas elas vão chegar a essas realidades que o Espiritismo já propaga, já defende. E algumas que outras religiões também defendem, como o hinduísmo. O Heitor concordou e disse: sim, pois mesmo que a pessoa prefira seguir o caminho de outra religião, esse caminho será iluminado pelos conhecimentos que a doutrina espírita já propaga desde sempre, pois é uma religião que segue a verdade divina. E eu observei o interior da igreja, era muito bonita, muitos também caía sobre ela e caía dela muitos raios luminosos, né, como se fosse uma perene chuva que não para nunca, né? Nesse caso eram prateados e brancos, caíam de forma incessante, como narrei lá no Centro Espírita também tinha, e todas as casas de orações que buscam essa conexão entram em sintonia, então recebe essa energia que de forma perene banha. E por isso quando você entra nesses locais você sente tanta paz, tanta harmonia, né? Na hora você já sente essa harmonia, essa paz de espírito, né? Paz íntima. São essas energias boas que lá tem. E a importância de fazer evangelho no lar é também causar isso na nossa casa. Ele disse que além da aula gostaria de me levar para uma sala de controle da espiritualidade superior. Nós vimos isso na outra aula, porque eu visitei a primeira negativa e a segunda negativa. E foi dito que eu não teria condições de visitar a terceira. E aí o espírito que estava participando da conversa comentou que seria interessante me levar numa sala de controle, né? Que existe. Na verdade existem dezenas, centenas, mas conhecer uma seria interessante, já que eu não poderia visitar a terceira esfera negativa. E ele falou que essa sala de controle era ali mesmo, aqui mesmo, ali não, aqui, né? Na dimensão física. E aí ele me levou no campo magnético dele, e é uma volitação que não tem como explicar, de algo como é rápida, né? E como já tem na minha memória, e também eu já senti a volitação a minha, até em treinos, alguns que eu narro no livro, eu vi como a minha, né, encarnado, ela é totalmente amadora, rudimentar, porque é impressionante quando o Heitor me envolveu e nós volitamos até essa grande represa que se localizava nos Estados Unidos, ou seja, nós deslocamos uma distância absurda e a sensação foi de que em 1 minuto nós fizemos esse deslocamento tão rápido, tão veloz que foi. E aí nós vamos entendendo o que está no livro dos espíritos, né? A matéria não oferece resistência para os espíritos mais evoluídos. Heitor já está num grau evolutivo interessante, mas tem muito ainda para evoluir, como é narrado já várias vezes. Mas você vê, já a matéria já oferece menos resistência. Ele me disse o nome da represa, ele me falou onde se localizava. Depois, por curiosidade, eu fui no Google ver para ver se a minha visão no desdobramento batia com a visão física, e batia, né? Foi muito interessante para mim.
Mas para evitar misticismo com o local, e sempre fica aquela coisa de isso é verdade, é mentira, e também para evitar misticismo com o local, ele falou para não pôr no livro, né, e não dizer qual que era. Mas era uma grande represa localizada nos Estados Unidos. Tem aqui no Brasil site de controle? Pelo que ele me contou, tem também. Tem em outros países? Tem também. Falou dezenas, centenas, mas ele quis me levar lá, nesse outro local. E eu contava, e ele já tinha me envolvido no magnetismo dele, então ele me ajudava para enxergar com facilidade as construções que havia lá também em sua quarta dimensão da matéria. E aí é algo muito difícil de explicar, né, a construção 3D e 4D entrelaçada, né? A 4D parece que abraça a 3D, não tem parâmetros para explicar isso. Eu já tive essa dificuldade de explicar a vivência que eu tive quando eu fiz um desdobramento, aquele desdobramento que eu tive, que eu fui para a sede antiga do NEAP, que é o centro que eu frequento, Núcleo Espírita Amor e Paz, e na sede antiga, no subsolo, havia ali uma enfermaria. Eu fui lá conversar com a mãe Cristina e na construção física 3D, do mundo físico, não existe esse subsolo. Eu não sei explicar, eu não tenho capacidade para te explicar como que isso ocorre, mas ocorre. E nem também eu não consigo detalhar. A melhor definição que eu dou é essa: a 4D parece que abraça a 3D, é mais ampla, né? Então ela tem realmente como se fosse uma dimensão a mais, ela vai abraçando. É isso que é o máximo que eu consigo chegar para explicar para vocês. Voltamos para dentro da represa e depois para o subsolo. E havia muita gente, né? Era um local muito movimentado de espíritos desencarnados. E havia uma sala muito grande com muitos espíritos, né? Computadores, e todos eles ocupados, né? Era como se fosse imagina um grande escritório assim, né? Uma coisa muito grande, muito ampla. E aqui, novamente, no subsolo não havia construção na dimensão física, mas na espiritual havia, onde nós estávamos. E não sei explicar como que isso ocorre, né? Talvez com o tempo dos meus estudos e desdobramento eu consiga um dia explicar isso melhor, né? Mas realmente ocorre, né? Apesar de não ter na 3D, tinha na 4D. E o Heitor me disse: esse é um dos centros de controle da espiritualidade comprometida com a evolução da humanidade. Ou seja, os amigos espirituais que têm o trabalho, o comprometimento de ajudar na evolução da humanidade, participam desse trabalho, né? Está envolvido com isso. Com tecnologia avançada, consegue imagem de todas as esferas inferiores e também das organizações do mal nas esferas umbralinas. E aí ele falou: fique junto a um trabalhador, né? Então eles conseguem captar imagens, e aí talvez entre alguns elementos espirituais envolvidos junto com a tecnologia, como André Luiz escreve no livro Nos Domínios da Mediunidade, alguns equipamentos que misturam tanto as energias espirituais quanto a tecnologia. Imagino que aqui também ocorra a mesma coisa, porque eles conseguiam ver imagens, reuniões, vilarejos, como se fosse realmente várias imagens de vários locais nessas esferas umbralinas, nas esferas inferiores, e em especial na terceira negativa, e foi onde o Heitor pediu para eu ficar próximo e ver. Daí eu atendi a orientação dele. Eu estava volitando, eu fiquei atrás de um espírito desencarnado que estava olhando uma grande tela, né, de computador. Era uma tela muito grande, em alta definição, conseguia ver com bastante clareza. E aí ele pediu para prestar muita atenção nas imagens que estavam sendo exibidas naquela tela. E não foi agradável, né? Era um povoado ali da esfera negativa, a terceira. Não foi nada legal. As imagens não eram agradáveis, né? Os espíritos eram muito deformados, formatos, eu falei aqui, reptilianos, só para trazer uma referência da doutrina. Era realmente
Você vê que os espíritos eram muito adoecidos, né? Muito infelizes, adoecidos. Não era legal de ver, né? Mas eu fiquei vendo, né? Ele pediu para prestar atenção. Eu vi até algumas imagens. Bem, ele pediu para não descrever porque não, a ideia nossa não é impressionar. A ideia é falar que existe, né? Então existe realmente nas esferas negativas situações bem desagradáveis, né? Ele me disse: são seguidores dos dragões, aqueles espíritos que dominam as esferas negativas. Procuram o mal pelo mal. Irmãos nossos em sofrimento constante. Isso é importante lembrar, né? Os próprios dragões são irmãos nossos em sofrimento constante. Estão adoecidos. É carência de amor e conhecimento, né? Então ele fala: devemos ter um olhar fraternal. Você não pode olhar para eles como criminosos, demônios ou coisa do tipo. O olhar deve ser fraternal. E aí ele fala: porém, enquanto não acordam do terrível pesadelo que é estagiar num mal deliberado, devemos trabalhar para que não destruam as construções do bem e não desviem a humanidade de sua evolução. Vocês entendem o ponto? O ponto é: tem que olhar de forma fraterna, tem que entender que são irmãos nossos em sofrimento. Ao mesmo tempo, você não pode permitir que o mal seja praticado, destruindo o que o bem fez. Então, por isso que eles são vigiados, são traçadas estratégias para resguardar, né? Então, na mesma forma que nós vimos que já a partir da terceira esfera positiva, o sistema de proteção ele é passivo, ou seja, ele não vai atacar, mas se for atacado vai se defender. Então, é esse meio termo que a gente tem que aprender, talvez trazer para a nossa sociedade, né? Você tem que saber resguardar. Você não pode permitir que aquele que está no mal pratique o mal, lesando quem está no bem. Ao mesmo tempo, você não pode olhar para quem está no mal como um demônio ou coisa do tipo. Você tem que entender que ele também é um irmão nosso, que na verdade está em um sofrimento muito grande, né? Está imerso, atolado em energias densas, negativas, e só está piorando a própria situação dele, né? Então, o meio termo é esse. Eu perguntei se essas organizações, essas cooperativas para o mal, elas conseguem desviar a humanidade terrena de sua evolução, né? E o Heitor explicou que não. No aspecto geral, não. A humanidade habita todo o universo divino e está em constante evolução. Porém, o bem precisa trabalhar de forma organizada para garantir a mais rápida evolução de todos os irmãos que estão nesse planeta, em todas as suas dimensões. Então, o que acontece? Essas cooperativas para o mal, esses espíritos que se dedicam ao mal, parar a roda de evolução da humanidade eles não conseguem, mas eles atrasam alguns outros irmãos, eles praticam o mal, eles prendem irmãos que estão presos a essas energias, a essas práticas do mal, aos vícios, às paixões que eles ajudam a propagar, e aí esses irmãos que acabam se perdendo, né? A humanidade em si ela vai evoluindo. E os espíritos bondosos, né, eles procuram sempre ajudar. Eu tive uma vez um desdobramento em que eu tive contato com um espírito que ele era muito dedicado à caridade e ao bem. E só de ter um contato com ele, minha emoção foi tão grande, porque você sentia nele uma empatia tão grande que ele tinha pelos irmãos em sofrimento, né, um sentimento de amor tão grande, que foi um desdobramento que me marcou muito também, não está no livro, mas aquele sentimento dele é algo impressionante, né, de amor, de compaixão, de empatia para aqueles que estão sofrendo. A diferença de um espírito que realmente é um espírito que procura ajudar, um espírito de luz, né? Então é isso que a gente precisa entender. E aí o Heitor fala: as informações colhidas aqui são repassadas para grupos de espíritos superiores que decidem como devem ser as ações positivas para neutralizar e evitar
os danos planejados pelos espíritos infelizes. Ele fala: trata-se de um jogo de xadrez, uma verdadeira guerra, com a diferença de que só um dos lados quer ferir, pois a espiritualidade superior quer ajudar os irmãos infelizes. Então ela é passiva e deixa fazer o mal? Não. Mas tanto que está aí, nós estamos vendo que não é também uma coisa assim de mágica, não. Exige trabalho organizado para inclusive evitar o mal. A diferença é que ela não quer ferir quem já está em sofrimento. Ela olha para quem está em sofrimento como alguém que está adoecido. Como olha para nós, o espírito superior mesmo, olhando para nós, imaginando que você que está me assistindo se considera uma pessoa boa, ou seja, que não procura o mal deliberadamente, que não quer matar, que não quer, Então, você se classifica como uma pessoa boa, mas um espírito de luz olha para você e fala: o nível evolutivo que a gente está, ele fala: é um doente, Então, a gente tem que lembrar disso também, Então, olhando lá para frente, imagina o seu eu daqui 10 mil anos olhando para você hoje. Então aí você vai entender um pouquinho. Então eles olham para os espíritos que ainda estão enraizados no mal como espíritos doentes, que precisam de tratamento. Mas aí também você não vai deixar o espírito que está doente dominar e fazer tudo que tem que fazer de errado. Não. Eles procuram neutralizar e até resgatar, como é narrado, por exemplo, no livro Libertação, o tamanho do resgate que é feito pela equipe do André Luiz, agindo no bem. Aquele livro retrata bem o que o Heitor me explicou aqui. Quem quiser entender bem o que está nesse slide, o livro Libertação como um todo, esse slide resume. Você vai lá e lê o Libertação, é aquilo. Você vê o Gúbio, o André Luiz, eles não chegam ferindo, machucando, guerreando fisicamente com os espíritos que dominavam a casa de Margarida. Não. Eles visitam o Gregório, conversam com o Gregório, pedem autorização para visitar a Margarida, chegam lá, conversam com Salomão, vão envolvendo Salomão, mostrando para ele, ajuda o próprio Salomão a resolver os problemas dele, que era o espírito que coordenava a falange lá na casa da Margarida. Ajuda os espíritos que estavam hipnotizando a Margarida, ou seja, olha pela prática do bem. Evita que outros espíritos que não mudaram entrem na casa, mas não é uma briga física, é uma briga moral, é a ascendência moral. O livro resume bem o que o Heitor tentou explicar aqui. E logo após essas explicações eu acordei no meu corpo físico e aí, nesse caso foi aí vem o que eu falo para vocês, o estímulo no corpo físico, ele tem um poder muito alto, forte, intenso de trazer você para o corpo físico, se acordar. Não importa onde você está no desdobramento, 99% do desdobramento resolve você chacoalhando a pessoa. Se você estiver numa reunião mediúnica, a pessoa fala: ele desdobrou e não consegue voltar, chacoalha ele para você ver, ele vai voltar, 99,99% das vezes. Então minha filha pulou em cima de mim e eu acordei no corpo físico. Mas eu lembro, como era um desdobramento muito intenso, em companhia do Heitor, eu lembrava bem. E aí eu acalmei ela, peguei e anotei tudo que eu tinha, todas as lembranças vivas, que estavam muito claras na minha mente, e tentei voltar no desdobramento para continuar. Só que aí eu já percebi o Heitor do meu lado e ele me disse mentalmente que não era necessário, que era para eu ver, eu já tinha visto, para ser narrado depois no livro. Já foi uma fase agora próxima da elaboração do livro, esse desdobramento. Então foi isso. E semana que vem a gente vai entrar no processo de desencarnação. Nós vamos analisar um socorro que eu participo de uma pessoa que havia desencarnado e a questão da vida espiritual logo depois do desencarne. É o capítulo 16. Esses são os outros livros para quem quiser aprofundar o estudo: Lições de Nosso Lar e Lições dos Mensageiros. E sobre a reforma íntima, depressão, o que fazer e em busca da felicidade. O louco do livro: Para ONG semear. Tá bom? Então, até semana que vem. A gente continua com nossos estudos. Abraços, fiquem com Deus e até semana que vem.